Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais uma porção da palavra do Senhor. E para essa tarde, nós estudaremos aqui sobre complexo de inferioridade. Meus irmãos, complexo de inferioridade é algo que é danoso. Provavelmente você já viveu isso, ou você está vivendo isso. Alguns com um grau mais acentuado, outros com um grau menos elevado. Mas talvez você já passou por esse complexo de inferioridade, se sentindo inferior a todo mundo que está à sua volta. Meus irmãos, isso é danoso, porque isso nos impede de fazer a vontade de Deus. E nós veremos aqui na Bíblia a história de um homem que tinha complexo de inferioridade. Nós olharemos um pouco aqui para a história de Gideão e como foi que Deus foi tratando esse seu complexo de inferioridade. Mas ele era um homem que nunca se dispusera a fazer a vontade de Deus, já que ele se enxergava de uma maneira muito inferior. Ele não se enxergava de fato como Deus ele tinha feito Gideão. Ele não se enxergava como de fato Deus o tinha abençoado. Ele se enxergava muito inferior e isso o impedia a se colocar a fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, ou meu irmão, talvez isso aconteça com você. Talvez você não se coloca para fazer a vontade de Deus porque você tem esse complexo de inferioridade. Eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu sou o menor, eu não tenho estudo. E você vai se colocando lá para baixo, e você vai se enterrando, e você mesmo se soca lá para baixo, e você se coloca lá embaixo. Isso é complexo de inferioridade. E você muitas vezes então não se coloca para servir a igreja, servir algum irmão, dar um estudo bíblico, porque você se coloca tão lá embaixo que você se sente incapaz de fazer a vontade de Deus. Olha só essa semelhança com a vida de Gideão. Eu quero ler aqui Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, e preste bem atenção nessa história. Preste bem atenção nesta narrativa. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir da terra do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Meus irmãos, aqui na história de Gideão, nós vemos ele com uma pessoa com complexo de inferioridade. Ele achava que ele não poderia fazer a vontade de Deus. Ele duvidava até sobre Deus. Será que realmente Deus tem a capacidade de nos ajudar, nos abençoar? Mas ele duvidava aqui de Deus e ele se enxergava muito pequeno. Meus irmãos, o nosso erro, por que nós temos complexo de inferioridade? Primeiro, porque nós enxergamos que o nosso Deus é um Deus pequeno. Nós temos uma visão muito pequena de Deus. Nós temos uma visão de que o nosso Deus é pequeno e não é capaz de fazer a obra em nós e através de nós. E como consequência disso, e por isso, nós também temos uma visão distorcida de quem nós somos. Nós temos uma visão inferior daquilo que Deus projetou para que nós pudéssemos ser e aquilo que nós somos. Nós não acreditamos muitas vezes naquilo que a Bíblia diz sobre nós. Nós não acreditamos muitas vezes nas bênçãos que nós já temos em Deus.
Por quê? Primeiro, nós temos uma visão distorcida de Deus, enxergando Deus inferior e, consequentemente, nós enxergamos também a nós como sendo inferiores e não como de fato a Bíblia diz que nós somos. Isso resulta então em complexo de inferioridade. Por quê? Meus irmãos, aquilo que eu penso, eu acabo vivendo aquilo que eu acredito que eu sou. Se eu me colocar numa posição lá embaixo, o meu estilo de vida vai ser alguém que vive lá embaixo, né? Então eu não vou ter atitudes, eu não terei ali iniciativas, eu não prestarei serviços, porque eu me acho incapaz, então eu vou viver como um incapaz. Se eu me acho alguém que não tem capacidade de nada, então eu não farei nada, porque eu acho que eu sou assim. Se eu acho, então, que eu tenho alguma deficiência, vou viver, então, dentro desta minha deficiência que eu acho que eu tenho. Perceba que a nossa mente tem um poder tremendo. Aquilo que a gente pensa de nós, aquilo que a gente projetamos para nós, nós vivemos, então, desta maneira, nós vivemos, então, como tal. Aqui nós temos alguém que foi e se sentiu inferior. Meus irmãos, eu, na minha vida, contando um testemunho pessoal, eu tive muitas vezes na minha vida e vivi por muitos anos com complexo de inferioridade. Eu me sentia inferior a outras pessoas. Ainda que coisas boas estivessem acontecendo na minha vida, eu passava em concursos, tinha concurso que eu fazia que eu estava ali em primeiro lugar do concurso, mas apesar disso, eu me sentia com complexo de inferioridade. Eu sempre andava com cabeça baixa, cabisbaixo, e numa roda de conversa que as pessoas estavam conversando, eu sempre me permanecia calado e cabeça baixa, porque eu nunca achei que eu poderia acrescentar alguma coisa boa para aquelas conversas. E as coisas que as pessoas falavam eram mais interessantes do que aquilo que eu poderia falar. E a maneira que as pessoas se comunicavam, as amizades que elas tinham, eu sempre me sentia à parte, fora daquele círculo de amizade. Então, numa roda de conversa, quando surgia, eu já me desligava, me murchava, porque eu tinha complexo de inferioridade. Eu não estou no mesmo nível desse pessoal. Eu não tenho a mesma capacidade que eles. Eles falam bem, se comunicam bem, têm amizade, se abrem, e eu não sou assim. E eu começava a me empurrar para baixo, me empurrava cada vez mais para baixo. Talvez você já viveu isso, talvez você conhece alguém que viva isso, complexo de inferioridade. Para nós, meus irmãos, isso é danoso. Na nossa vida cristã, ter complexo de inferioridade, isso é algo ruim. Lógico e evidentemente você não vai ter o oposto, né? Aquele orgulho de si, inflar o seu ego, isso também é pecado. Como ter complexo de inferioridade é pecado. Você precisa enxergar a realidade. Você não pode se colocar aqui e nem aqui. Qual que é a realidade? A sua realidade que Deus criou para você, aonde Deus colocou você, é o que a gente precisa então entender. Meus irmãos, Deus apareceu para Gideão e a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus é com a gente. Aqui Deus falou, eu sou contigo, Gideão. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente sabe que Deus é conosco. A gente sabe que a Bíblia diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A gente sabe isso, a gente tem essa informação. Mas o problema é que a gente duvida. O problema é que a gente sabe, mas não acredita. A gente tem a informação da Bíblia que Deus é conosco, mas a gente não acredita que Deus é conosco. Gideão, quando Deus falou para ele, eu sou contigo, ele duvidou. A gente percebe que aqui no versículo 13, olha só a fala de Gideão. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Olha, ele duvidou ali da capacidade de Deus, ele duvidou de Deus, duvidou da realidade que Deus era com ele e duvidou da palavra de Deus. Ah, Senhor, no passado o pessoal falava que o Senhor nos livrou do Egito, cadê esse Deus? A gente começa a duvidar do Senhor. O nosso complexo de inferioridade começa quando nós tratamos Deus sendo pequeno, quando a gente não conhece a soberania de Deus, quando a gente não crê na soberania de Deus. Porque mentalmente e teologicamente a gente sabe, Deus é soberano, todo-poderoso, pode fazer todas as coisas. Só que a gente não crê nisso, a gente sabe com a mente, mas não crê nisso.
Quando a gente começa a não crer nisso, o complexo de inferioridade começa a afetar o nosso coração, porque a gente começa a reduzir Deus no nosso conceito, no nosso íntimo, no nosso coração. A gente sabe de mente que Deus é soberano, mas no coração a gente não acredita nisso. A gente acha que Deus é incapaz de me abençoar, a gente acha que Deus é incapaz de me usar, que Ele nunca fará isso. Deus é capaz, mas Ele não vai fazer isso. Perceba, você está falando que com você Deus não vai fazer. O que isso é? Complexo de inferioridade, isso é reduzir o poder de Deus. E a consequência disso é você vai se enxergar pequeno, você vai se enxergar menor. Senhor, foi o que Gideão ele falou aqui. Olha só, eu sou o mais pobre, minha família é mais pobre de Manassés, nós estamos numa tribo pequena, e ainda, dos pobres, da casa do meu pai, eu sou o pior, eu sou o menor. Como é que o Senhor quer me usar? Não dá. É isso que acontece quando nós temos o complexo de inferioridade. Meus irmãos, esse complexo nos impede da gente dar um passo a mais. Esse complexo de inferioridade nos impede da gente se disponibilizar a fazer a vontade de Deus. A gente sempre vai ficar recuado, a gente monta um muro sobre nós e a gente cria um buraco e nos enterra ali. A gente não fala com ninguém, termina o culto, a gente já não comunica com ninguém, a gente não procura conversar com ninguém, a gente já não visita ninguém, a gente sempre assume uma posição de passividade. Nunca é ativo. Eu nunca me busco a me colocar, não, pode deixar que eu vou orar aqui pela nossa janta. Você espera a pessoa pedir para você se você vai orar, né? Então a gente sempre coloca num momento de passivo. Isso é complexo de inferioridade. Isso é pecado. Você precisa vencer isso, porque você não está vivendo para a sua vida aquilo que Deus projetou para você. Você não está vivendo para a sua vida aquilo que Deus quer para você. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa acreditar na palavra do Senhor. E quando nós temos complexo de inferioridade, sabe o que acontece com a gente? Já que a gente não aceita, né, esse complexo de inferioridade, a gente vive nele e a gente se coloca lá embaixo. Eu não queria ser assim, mas já que eu me coloco lá embaixo, o que você começa a fazer? Às vezes você muda a sua personalidade, às vezes você muda as suas características, às vezes você se coloca máscara em você para tentar, primeiro, se explicar do seu complexo de inferioridade e também para tentar agradar outras pessoas, para que você seja aceito em algum tipo de grupo. Então você usa máscaras, você viola a sua personalidade, você começa a agir de uma maneira que não é do seu costume, mas só para agradar um grupo de pessoas, para que você seja aceito nesse grupo de pessoas e você não se sinta mais no fundo do poço. Então você começa a violar a sua personalidade e as suas vontades e você tenta colocar máscaras para agradar outras pessoas. Meus irmãos, o complexo de inferioridade, ele faz isso para nós. Faz com que nós vivamos aquilo que Deus não projetou para nós. Isso é o complexo de inferioridade. Meus irmãos, aceite quem você é e quem você é em Cristo. Aceite aquilo que Deus fez na sua vida. Creia na palavra de Deus e não seja orgulhoso. Olha só, meus irmãos, a palavra de Deus para Gideão, a palavra de Deus falou assim, e Deus não está mentindo. Homem valente, chamou aqui Gideão de homem valente. Falou que Gideão também que Deus era com Gideão, que Deus estava abençoando Gideão, que a presença de Deus era com Gideão. Deus falou para Gideão aqui também, vai na tua força, homem forte, homem valoroso, homem valente. Meus irmãos, a gente precisa crer, a gente precisa acreditar. E quando Gideão, ele creu, quando Gideão acreditou nessas palavras, ele agiu como juiz, ele agiu como general, ele saiu para libertar Israel da mão dos midianitas. Ele agiu assim porque Deus disse que ele era assim. Meus irmãos, o que a gente precisa entender? Que a gente sempre vai viver com aquilo que a gente acredita. Se eu acreditar que Deus é pequeno e se eu acreditar que eu não valho nada, então eu vou viver como tal. Mas se eu acreditar na realidade da palavra de Deus e aquilo que Deus diz para mim, eu vou viver no centro da vontade de Deus. Olha, certa vez um pastor, ele falou para um membro de uma igreja, falando, olha, você precisa acreditar
naquilo que Deus fez na sua vida. Você precisa acreditar naquilo que a Bíblia fala sobre você. Daí aquele membro, ele disse, mas pastor, se eu acreditar nisso, no que a Bíblia fala sobre mim, eu vou ser muito orgulhoso. Porque a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia fala que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia fala que Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o amor de Deus nunca vai nos abandonar. Que eu sou uma ovelha na mão de Deus. Eu estou assegurado nessa salvação de Deus. Daí o fulano falou, se eu acreditar em tudo isso, eu vou ser muito orgulhoso. Daí o pastor chegou para ele e disse, não, você não será orgulhoso. Se você não acreditar nisso, você será um derrotado. Se você não acreditar nisso, você será um perdedor. Se você não acreditar nisso, Satanás ele vai ter abertura para trabalhar na sua vida e você vai viver com um complexo de inferioridade. Meus irmãos, isso não é orgulho, acreditar que Deus está conosco, acreditar que Deus pode nos usar, acreditar que eu fui colocado aqui para fazer a vontade de Deus. Isso não é ser orgulhoso, isso é ser realista. É Deus quem nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quer viver fora do complexo de inferioridade? Quer viver fora também do ego? Acredite simplesmente na palavra do Senhor e viva como tal. Homem valente, homem valoroso, eu sou contigo. Acredite nessas palavras. Largue o seu complexo de inferioridade e viva a vida abundante que Deus quer que você viva. Viva a vida que Deus projetou e planejou para você. A partir de agora, levante da sua localidade e você comece a fazer a vontade de Deus. Se envolva na sua igreja, tome a frente da vida espiritual da sua casa e da sua família. Comece a orar, se coloque à disposição para trabalhar dentro da sua igreja. Estude a palavra de Deus e creia nessa palavra. Comece a viver aquilo que Deus projetou para a vida de Gideão, aquilo que Deus projetou também para a sua vida. Espero que essa live, esse estudo possa ter te abençoado, possa ter te confrontado e você possa viver conforme a palavra de Deus fala para nós, para que nós vivamos. Que Deus abençoe você e toda a sua casa.